com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje minha conversa com o ex-senador Marcondes Gadelha, que no fim do ano passado lançou esse livro aqui, Sonho Sequestrado, sobre a história da candidatura do Silvio Santos e dele também a vice-presidente. Bom, senador, nesse terceiro bloco eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre o julgamento do TSE. Quando eu li o seu livro, para mim foi a parte mais sórdida, mais traiçoeira e mais inconsequente de todo esse espectro da candidatura do Silvio Santos nessa época de 89. Eu queria que o senhor falasse sobre o TSE em 89. Bem, o TSE em 89, bem da verdade, estava comprometido com um resultado que interessasse a Fernando Collor. E o único resultado que interessava a Fernando Collor era o impedimento da candidatura de Silvio Santos. Como eu disse a você, o ministro Leitão de Abreu entrou muito nessa terceira fase, junto aos tribunais, porque o tribunal dependia muito dele. E nós tivemos uma decisão inteiramente fora dos padrões normais do direito. Eu não sou advogado, eu sou médico, mas qualquer um vai entender facilmente o que aconteceu. E antes disso, senador, só para eu acrescentar, a dificuldade que vocês tiveram de arranjar um advogado para defender a candidatura, porque todos se recusavam, né? Realmente, nós conseguimos, isso é um fato importantíssimo, nós conseguimos um advogado que tinha sido ministro da Justiça, o Oscar Dias Correia, e ele se apresentou dizendo que ia advogar de graça, nesse caso. O filho dele era deputado, amigo meu, do PFL, e o Oscar chegou e fez uma proposta absurda para a gente. Disse que ia se fazer de graça, mas fez um pedido astronômico em dólar e queria naquela mesma noite. E foi uma situação muito desconfortável, né? A gente achou que não tinha chance, mas de repente o dinheiro apareceu. E alguém me dá uma mala com esse dinheiro para ir lá. Ele me recebeu de pijama. Aí eu disse, pronto, eu consegui o dinheiro. O senhor pode trazer a procuração que eu assino agora. O saga dele, mas agora eu não posso mais aceitar. Eu disse, mas não posso aceitar o quê? Não posso aceitar a causa e, consequentemente, o dinheiro. Eu disse, mas por quê? O meu Espírito Santo de orelha está dizendo para eu não aceitar. O Espírito Santo de orelha, no caso, era o Leitão de Abreu. Eu tento não aceitar, então ele era muito amigo. Mas você procura Xavier de Albuquerque, que também foi presidente do TSE, é um grande advogado, tal, foi Xavier de Albuquerque. Olha, seria uma honra muito grande e tal, mas eu não posso aceitar, porque eu não estou mais advogando no eleitoral. Você procura Pedro Gordilho. Eu fui a Pedro Gordilho e disse, agora quem está cuidando do escritório do meu filho, mas ele está nos Estados Unidos. Você procura Rafael Maia, que já foi presidente do tribunal. Rafael Maia, por sorte minha, era paraibano. Aí ele disse, Gadelha, seria uma honra muito grande o paraibano defender do outro numa causa de tão elevada indagação, mas eu não posso aceitar. Mas por quê? Aí foi quem abriu o jogo. É porque eu já fui contratado pela outra parte. Mas contratado para quê, ministro? Ele disse, para nada. Para ficar stand-by e que eventualmente ele tinha algum parecer. Essa coisa veio aparecer depois na sessão do julgamento. Apareceu essa situação. Nós não conseguimos. Naquele tempo, você tinha que procurar as eminências togadas, as eminências coroadas do sistema judiciário, pessoas que já tinham sido ministros. Aí acabamos contratando um advogado de São Paulo, que foi o Silvio, foi quem contratou o Arnaldo Malheiros, aí de São Paulo, e o PMB contratou um advogado do Paraná, Carmen Donati. Bom, o fato é que mas esses advogados eram muito bons. O Arnaldo Malheiros era uma figura assim, reverenciada em toda parte, tratadista, grandes livros escritos sobre direito eleitoral. A gente estava bem seguido nesse aspecto. O que era que estava pegando para um lado ou para outro? O pessoal do Collor levou a tese de que o Silvio não podia ser candidato porque ele era dono do SBT. Mas isso aí para nós era uma coisa muito boa, porque a gente tem um documento mostrando que o Silvio não era dono do SBT, não era seu representante legal. Ele era apenas acionista majoritário. E a lei não fazia nenhuma provisão com relação à
a ser acionista, a lei falava em cargo de direção ou de representação do sistema. E por esse lado aí a gente ia ganhar. Mas eles estavam sustentando essa ideia. Agora, estavam nervosos porque sabiam que isso não ia funcionar. Se eles entrassem com isso aí, nós íamos pedir um recurso, entrar com recurso junto ao Supremo e provavelmente ganharíamos uma liminar e o Silvio chegaria à urna. Aí foi quando entrou o Eduardo Cunha nessa história. O Eduardo Cunha viu que esse negócio não ia funcionar, estava que o PMB, partido pelo qual o Silvio tinha sido candidato, não tinha obtido o registro, não tinha feito convenção em 9 estados da federação como a lei mandava. E aí eles pegou um jatinho e saiu pegando certidão em tudo que era cartório pelo Brasil afora e apresentou dizendo que o PMB só tinha feito convenção em 4 estados da federação, e não 9 como a lei mandava. Muito bem. Com base nessa, isso aí entrou como preliminar. Pegou esse material, levou para o advogado de Collor, que era o Célio Silva, e ele encaminhou por esse método aí, apresentando isso como preliminar. Ou seja, eles não julgaram o mérito, que Silva era dono de TV ou não, se fixaram nessa preliminar de que o partido não existia, que o partido não tinha cumprido. Acontece que o partido tinha um candidato a presidente, que era o Armando Corrêa, já registrado, devidamente registrado, participando do guia eleitoral do TSE. Você não tinha como entrar com um pedido de cassação do partido, incidentalmente, em cima de um pedido de registro da candidatura de Silvio Santos. Se você vai impugnar um partido, tudo bem, pode impugnar, mas você tem que respeitar o devido processo legal. A lei manda abrir uma série de dispositivos para dar o direito de defesa, para formação de prova, para uma série de coisas e tal. E isso aí foi tudo atropelado. A Constituição foi atropelada, o direito à ampla defesa, e eles, então, o ministro Vilas-Boas, Antônio Vilas-Boas, que era o relator, deu lá o parecer dele, apresentando essa preliminar, e os outros entraram todos na mesma linha, rapidamente liquidaram a fatura. Aí você há de perguntar, e até para você ter uma ideia, até o presidente Rezec votou, ele não era obrigado a votar, o presidente foi obrigado a votar em caso de empate. Já estava 6-0, então não tinha por que ele votar, mas ele queria votar para dar mais ideia de consistência da decisão e dificultar o pedido de um recurso nosso para o Supremo. Nós ficamos na dúvida se entrávamos com recurso ou não entrávamos com recurso, porque o que ia acontecer? Mesmo que Silvio ganhasse uma liminar, ele depois seria impugnado em qualquer circunstância, no mérito. E aí ia atrapalhar todo o processo eleitoral, porque quem ficasse em terceiro lugar, que subiria para o segundo turno, os outros iriam reclamar de que foram vítimas de uma candidatura que não existia. No final das contas, você tem uma ideia, você vai encontrar aí no livro uma charge do Correio Brasiliense que traduz tudo o que eu estou dizendo. Todos os candidatos abraçados cantando com aquela música do SBT e dizendo TSE é coisa nossa, porque tirou o Silvio Santos e acabou a eleição, que era a eleição direta, que era a eleição redentora de todo o processo político do país, acabou se tornando uma eleição indireta, porque aqueles 7 juízes decidiram da mesma maneira como decidiam os generais no tempo da ditadura, um colégio eleitoral de 7 pessoas. O senhor até fala no livro que a toga substituiu a farda nesse caso, né?
Exatamente, foi o que aconteceu, porque voltando na verdade, aquela sessão foi que decidiu todo o processo eleitoral. A gente sabia que ganhando Collor, ganharia no segundo turno também. Isso aí era uma coisa. A decisão foi feita, a escolha do presidente da República foi feita por aqueles 7 ministros ali que impediram a candidatura de Silvio Santos. Bom, não é preciso dizer que o Silvio ficou decepcionado e, na verdade, a decisão de não recorrer ao Supremo foi do próprio Silvio. Ele disse para a gente para não entrar com nenhum recurso. Bom, depois disso, o Silvio ainda continuou, nós tivemos vários acontecimentos aí com pessoas. Quanto tempo eu ainda tenho aí? A gente tem mais ou menos uns 5 minutos, senador. Tem 5 minutos ainda? Vamos ver. Então, depois desse julgamento, claro, ganhou a eleição o Fernando Collor de Mello, que fez uma administração desastrosa, acabou sofrendo impeachment. Isso foi uma coisa muito ruim para a história do país. Sim. Mas algumas pessoas se beneficiaram disso. O ministro Rezec recebeu de brinde o Ministério das Relações Exteriores. Ele era ministro do Supremo, tinha sido ministro do Supremo, depois ministro das Relações Exteriores. Quando ele cansou da pauta do Itamaraty, o Collor ainda fez ele voltar para o Supremo. Ele é o único brasileiro, em toda a história do Supremo, desde 1829, foi o único que ocupou 2 vezes o Supremo Tribunal Federal, por obra e graça de Fernando Collor. O Brizola deu um depoimento na ocasião, dizendo que só o fato de Rezec receber o Ministério das Relações Exteriores já eivava de suspeição todo o processo eleitoral naquela ocasião. Bom, o Silvio Santos voltou a ser candidato a prefeito de São Paulo, em 1992, e aconteceu a mesma coisa, acabou sendo impugnado. E uma manobra muito parecida, no final das contas, a convenção do PFL, né? No caso o Silvio já tinha voltado para o PFL, a convenção do PFL, que aconteceu no Corinthians, na sede do Corinthians, acabou numa pancadaria grossa, pancadaria mesmo, a cadeira voando, tapa, murro, porque um grupo orquestrado para impedir a candidatura de Silvio queria sequestrar as atas daquela convenção. E, bom, no final das contas, eles conseguiram, no tribunal, impugnar ainda de novo a candidatura de Silvio. O Silvio, apesar de tudo, continuou sendo a figura mais querida, mais admirada do Brasil, tudo que você imaginasse. Foi em rede de escola de samba no Rio de Janeiro, voltou com toda a força para os programas dele e tal. E, num dado momento, a gente chegou a cogitar de ele ser candidato de novo a presidente da República. Isso por volta de 2005, mais ou menos. E o meu partido, eu já estava no PSC, que é o meu partido atual. Sim. O meu partido me pediu para falar com ele, para ver se conseguia convencê-lo a ser candidato. E eu fui conversar com ele e disse: olha, Silvio, todas aquelas ideias que você aflorou naquele tempo ainda estão aí com expectativa de realização. Ninguém tocou aquilo ali. E você tem uma aceitação, um carisma muito grande, a população. Ele ouviu aquilo tudo pacientemente, com a paciência franciscana, desde que ele já sabia onde é que eu queria chegar. Aí no final disse: agora, Gadelha, estou construindo aqui no Guarujá um hotel à beira-mar, que é uma joia arquitetônica. Você pode vir aqui no domingo, bota uma bermuda, um calção, a gente toma um uísque, toma um vinho aí, fala mal da vida alheia, fala abobrinha, fala até coisa séria. Agora, política nunca mais. Senador, para a gente encerrar a nossa entrevista... Nessa questão da campanha de prefeito, foi o atual presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio César Casares, que era o vice do Silvio Santos e foi o interventor do PFL. Teve um papel destacado, foi muito firme na defesa do Silvio, mas infelizmente não conseguimos emplacar. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui, eu já agradeço ao senhor pelo tempo que o senhor teve para a gente aqui na TV Câmara. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor respondesse bem objetivamente
Que governo o Brasil perdeu em 89, não tendo o Silvio Santos e o senhor como presidente e vice do Brasil? Perdemos um governo criativo, um governo administrado com absoluta isenção, porque o Silvio dizia, eu não quero nem saber se quem vai compor o meu ministério, se é gente da universidade ou se são adversários meus. Pensou até em convocar Lula para ser ministro, ele chegou a pensar nisso. Era um governo absolutamente isento. Eu quero que a pessoa seja honesta, seja competente, seja responsável e seja integrado nessa proposta. Então, nós perdemos, o Silvio perdemos um grande administrador. Lembrar que o Silvio começou vendendo carteirinha na Balsa de Niterói e se tornou o dono de um império de comunicações que faturava $1 milhão por dia. E ele dirigia 33 empresas, todas elas com bons resultados, sem nunca ter tido nenhuma questão trabalhista sequer. Então, era um grande... O que o país perdeu um grande administrador. Um exemplo de vida para todos os brasileiros. Uma figura para ser cultuada naquele tempo e imitada na sua paixão pelo trabalho, pela criação e pela realização, sobretudo. Tá certo, senador. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Parabéns pelo livro. Gostei muito do livro e muito obrigado mais uma vez por essa nossa conversa aqui. Obrigado a você. Um grande abraço, Rodrigo. Estarei sempre à sua disposição. Espero que os seus telespectadores comprem o livro também e gostem da leitura. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.